Você consegue elaborar um projeto baseado somente no descritivo de funcionamento? Bom, na aula de hoje a gente vai ver isso. Fala galera do Curso Beleza, Diego aqui. E a gente vai dar uma olhada como a gente vai fazer para estruturar, literalmente passo a passo da lógica de um projeto somente com descritivo. O que a gente precisa? Hoje a gente vai fazer um acionamento de um motor, só que tem um detalhe. Esse motor só vai funcionar quando tiver a presença de um componente na frente, seja qualquer tipo de peça. Uma peça metálica, uma peça de plástico, ele necessita ter uma peça na frente do sensor para o motor começar a funcionar, beleza? Seguindo alguns princípios. Bom, se essa peça sair do foco do sensor, o motor ele continua em funcionamento por mais 3 segundos e desliga. E ele somente pode ser religado quando houver um reset do sistema. Beleza? Então ele funcionou com uma peça na frente, saiu a peça, funciona por mais 3 segundos, para e só volta a funcionar manualmente após um reset. Beleza? Então a gente vai configurar essa lógica toda passo a passo aqui. Vamos lá. Seguindo aqui no nosso simulador, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso acionar o motor, certo? Mas antes de eu colocar o bit de saída que vai acionar esse motor, eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com algumas memórias internas para dizer que eu estou em funcionamento, ou seja, eu vou ligar a minha máquina, ligar o meu circuito. Então, como sempre, a gente vai iniciar aqui com o bit aberto, tá? Eu já vou colocar aqui uma bobina de saída e trabalhar aqui com M0, beleza? Tendo aqui essa entrada, eu vou trabalhar com a entrada e 0, 0. Beleza? Então aqui eu tenho o meu primeiro bit de entrada que vai fazer o acionamento de M0 aqui. Então eu vou ter também o meu desligamento, tá? Então eu vou trabalhar com I1 aqui, certo? Então para eu funcionar esse cara aqui, eu não preciso de um selo agora? Então eu vou vir aqui, coloco mais um bit aberto, fecho ele aqui, show. E agora eu tenho um selo no meu sistema. Show de bola. É isso que eu preciso para iniciar. Então aqui eu vou ligar e desligar o meu sistema, tá? Lembrando que o motor só vai funcionar após eu ter ali uma peça alocada na frente do sensor, tá? Então aqui minha primeira base, vou fazer mais uma linha aqui e vou colocar uma condição. Como essa é a minha condição inicial, eu já vou colocar um bit aberto aqui e trabalhar com M0, dizendo que, olha, o meu sistema está ligado, agora eu posso iniciar. Show de bola? E agora eu não tenho mais um passo, que eu dependo da peça estar na frente do sensor para iniciar o processo? Beleza, então vou colocar mais um bit aberto aqui e vou colocar o endereço com I2. Show. Agora eu coloco aqui a minha saída. E agora nesse momento eu tenho aqui ó, uma condição aonde que eu ligo o sistema. Quando eu aciono aqui pelo sensor, eu ligo. Aí vem um detalhe, eu não necessito que essa peça se mantenha ligada por mais um período de tempo, certo? Então, ao invés de eu colocar aqui a saída como que é 0, eu vou colocar aqui como outra memória, tá? Vou colocar aqui como M1, certo? Então, M1 aqui vai ser o cara que vai fazer que ele acione o primeiro aqui. Só que eu vou trabalhar ele com o 7, tá? Vou colocar aqui um 7 em M1. Ou seja, no momento em que eu entrar com M0 aqui e acionar que eu tenho uma condição onde eu tenho uma peça na frente, aí eu trabalho com 7. Certo? Eu vou setar uma memória, vou deixar ela segurando ali a situação onde que, olha, eu tenho uma condição de trabalho e agora eu vou manter ligado. Então essa é a minha primeira condição de trabalho. Agora sim, eu vou fazer o acionamento da minha saída que vai ligar o motor. Beleza? Então agora eu vou trabalhar aqui, coloco mais uma e já coloco uma saída aqui. Agora sim, vou trabalhar com Q0. E agora eu vou trabalhar com a memória desse cara aqui. Vou vir aqui e coloco aqui a minha condição de trabalho. Beleza? M1. Então, eu acionei M1, tá? E eu mantenho aqui ele ligado, certo? Então, nesse momento, eu já vou ter ligado o meu sistema e eu vou estar trabalhando o seguinte: coloquei a peça, mesmo que a peça saia, eu vou manter aqui. Só que eu só quero manter por 3 segundos. Agora, qual vai ser o detalhe que eu preciso fazer para manter esse sistema de acordo com o que eu necessito? Eu tenho uma outra condição que aqui é a retirada da peça, não é? Então, vou colocar mais uma linha aqui.
Se eu tenho a minha entrada 2, tá? Dando um bit de 1 aqui verdadeiro, eu não poderia colocar simplesmente um bit fechado aqui, ó, dizendo que eu não tenho a peça? É exatamente isso. Ou seja, nesse momento eu não tenho a peça, tá? Aí eu vou colocar um temporizador, coloco ele aqui e vou trabalhar ele exatamente com 3 segundos, tá? Fecha aqui. E nesse momento eu tenho uma seguinte condição. Olha, deu 3 segundos, eu quero que desligue, tá? E vai desligar o quê? O meu motor. Aí eu vou vir aqui e coloco um bit fechado exatamente aqui, ó. Então, tendo esse bit fechado aqui, vou colocar M0 aqui. Show. Então, vamos conferir aqui. Liguei, fiz o acionamento. Setou aqui. Acionou a minha memória 1. Esse cara vai estar fechado. Ligou o meu motor. Beleza? Tá funcionando na minha saída. Aconteceu de sair a peça. Vai contar 3 segundos. Vai abrir aqui em TM0, meu bit fechado. E vai parar o meu motor. Só que vem um detalhe, né? Agora eu tenho que fazer o seguinte: eu não posso retornar direto, né? Porque se esse sensor voltar, eu volto com funcionamento, certo? Só que eu não posso. Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que resetar ele manualmente. Eu preciso fazer o reset manual. Então, como eu vou projetar aqui agora para eu ter o reset manual? Vou colocar mais uma linha do programa para a gente continuar a nossa base da nossa programação. E seguindo nessa linha de raciocínio, se eu tenho aqui um contador, tá? Que eu vou trabalhar com 3 segundos, ele vai utilizar um bit fechado. Agora, nessa linha, eu vou utilizar um bit aberto para falar sobre esse temporizador, certo? Então, aqui no momento em que ele contou os 3 segundos, ele vai simplesmente fechar esse contato aqui. E com isso, eu vou trabalhar com mais uma memória, trabalhando com outro set, tá? Vou trabalhar aqui com M2. Diego, para que M2? M2 vai fazer com que caia a minha primeira memória. Então, eu vou vir com o bit fechado e vou colocar nessa linha aqui, ó. Vou trabalhar com M2 aqui. Show! Trabalhando com M2 aqui, nesse momento em que esse cara conta o tempo, eu mando um sinal para cá que eu vou abrir esse sistema, tá? Eu abro esse circuito e eu faço parar aqui. Só que não simplesmente faz parar, porque eu necessito resetar M1, tá? Então aqui eu vou colocar mais uma linha no programa, tá? E fazer o reset. Agora eu tenho que resetar aqui, ó. Vou resetar M1. Para eu resetar M1, o que eu preciso ter? Eu preciso ter, literalmente, o bit aberto de M2. Então, eu vou vir aqui. Aí sim, quando esse cara fizer o reset, eu vou ter que necessitar que eu inicie o circuito novamente. Então, aqui, eu vou vir aqui e coloco o M2 aqui. Toda vez que entrar M2, eu reseto M1, certo? Mas, Diego, e agora quem reseta M2? Vou colocar mais uma linha no programa e coloco uma seguinte condição. Eu não tenho que ter novamente uma peça na frente do sensor, então eu coloco um bit aberto aqui. E2, que é o meu sensor. Ou seja, tem um sensor na frente. Só que eu tenho que ter um botão também, o botão de reset. Aí eu coloco mais uma entrada. Entrada E3. E agora sim, eu faço o reset de M2. Pronto, M2. Com essa lógica, eu tenho o quê? Eu tenho a peça na frente do meu sensor, fechando esse bit aqui, dando a primeira condição. Quando eu apertar o meu botão para resetar, eu reseto M2. M1 já vai ter resetado, certo? E eu vou dar condição de trabalho para novamente entrar aqui M1. Afinal, M0 vai estar dentro 100%, afinal, ele iniciou meu sistema, ele só desliga numa condição que eu aperte o botão para desligar, tá? Então, M0 sempre vai estar ativo. Vou depender da entrada 2 como meu sensor e o meu reset de M2. Bom, nosso projeto já está pronto. Agora a gente vai compilar todo o nosso sistema e verificar se tem algum erro no programa para a gente poder fazer a nossa simulação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O sistema está todo completo, sem nenhum erro. Vamos dar um OK aqui. Show de bola. Agora vamos ver parte por parte, certo? Primeiro eu tenho que acionar M0. Então M0 vai ser acionado pela minha primeira entrada aqui, tá? Vou dar um play. Show de bola. Tem um toquezinho aqui no E0.
já está em funcionamento. Agora eu dependo do quê? Eu dependo de ter uma peça, tá? Vou colocar esse cara para cá. Eu dependo de ter uma peça na frente desse sensor aqui, tá? Aonde ele vai fazer que acione M1, certo? Então eu vou dar um set nele. Então eu vou entrar aqui na minha entrada 2 e vou colocar essa peça aqui na frente dele. Show de bola. Só que vem um detalhe, pô, Diego, não acionou. Por quê? Porque M2, tá, está ativo. Vamos descer aqui e mostrar o porquê ele está ativo. Porque nesse momento aqui, ó, eu não contei o tempo pela falta da primeira peça. Então, aí contou os 3 segundos. Então, esse temporizador ele já entrou e já entrou com 7 de M2. Então, o que eu dependo? Eu dependo fazer um reset. Então, eu dependo somente dar um pulso no reset para iniciar no sistema. Então, além de ligar, ficou um tempo sem entrar com a peça, sem tá a amostra, ele vai, olha, já tem que dar um reset. É isso que eu preciso. Então, vou subir aqui para a gente ver o funcionamento direitinho, tá? E vou clicar aqui na minha entrada 3. Só cliquei. Beleza, fiz o reset e já está em funcionamento. Ou seja, minha peça está na frente do sensor, o meu motor está em funcionamento e está tudo ok. Agora eu vou fazer a falta desse sensor, certo? Vou colocar aqui. Tirei a entrada 2. Já vai dar a falta no sensor, vai começar a contar o tempo. Vamos descer para cá, vamos ver isso aqui. Contou o tempo, vai aqui, ó, vai parar o meu motor. A gente já viu aqui que ele parou. E agora vai depender do que? Vai depender, eu preciso voltar com a peça para conseguir fazer todo esse reset. Eu não consigo mais ligar, certo? Voltando para cá, ó. Eu não consigo mais ligar. Mesmo que eu volte com a peça, ele não vai acionar M1. Então, vou retirar a peça aqui, de novo. Show de bola. Vamos voltar para cá. A gente dá uma olhada aqui. Então, ó, eu não dependo somente da peça, eu dependo também de fazer o reset. Eu tô sem peça. Se eu fizer o reset, ele vai voltar? Também não. Tá vendo aqui? Por quê? Porque eu dependo da peça para fazer o reset. Então eu volto com a peça. Aí sim, nesse momento aqui, ó, eu já não conto mais um temporizador. O temporizador já zerou. Eu tô com a peça na frente dele, tá? Agora eu dependo somente de fazer o reset aqui, ó. Fiz o reset, voltei, já entrou de novo em funcionamento o meu motor e todo o meu sistema está funcionando. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender toda a parte de lógica. Viu que a gente foi no passo a passo ali, fazendo toda a conexão de funcionamento e depois de desligamento, tá? Existe uma base por trás de todo o projeto. Então eu preciso entender o que eu preciso fazer para funcionar, como os componentes funcionam. Então eu preciso saber todos esses detalhes. O detalhe do projeto, do funcionamento, ele é primordial para você fazer uma boa lógica, certo? Então aqui eu dependo somente disso para fazer funcionar. E esse cara aqui a gente pode fazer implementação e melhorar, obviamente, cada vez mais. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo e compartilha com todo mundo. Eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.